Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio. Gente, eu estou tão feliz com o episódio de hoje que a minha pressão já caiu 3 vezes. Mas aproveita antes de a gente começar e já corre, pega uma comida, uma bebida que você gosta, porque o episódio de hoje está imperdível. E esse é o Seven Talks. Hoje teremos uma conversa com um educador financeiro e uma psicóloga. Mas antes de a gente começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber outras ministrações e avisos. Se inscreve, por favor, se inscreve, porque tem muita coisa boa aqui. Dá aquele like, compartilha com pelo menos 5 pessoas. É isso. É com você, banda. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu és bom e minha alma canta, és bom, minha esperança vive eternamente só em ti. E eu sei que me amas com o amor maior do mundo, e para sempre eu cantarei. Profundas riquezas, quem compreendeu os teus caminhos, Deus, infinita beleza, os teus juízos insondáveis são, os teus caminhos são mais altos que os meus, teus pensamentos não cabem em mim. As estações da vida podem se mudar, mas o teu amor nunca me deixará. Eu prefiro estar um dia em teus átrios, morando em tua presença, que 1000 em outro lugar. Eu prefiro estar rendido eternamente aos pés do meu amado, que 1000 em outro lugar. Eu prefiro estar um dia em teus átrios, morando em tua presença, que 1000 em outro lugar. Eu prefiro estar rendido eternamente aos pés do meu amado, que 1000 em outro lugar. Eu prefiro estar. Eu prefiro estar um dia em teus átrios, morando em tua presença, que 1000 em outro lugar. Eu prefiro estar rendido eternamente aos pés do meu amado, que 1000 em
conversa está muito boa hoje, então fica ligado. Mas antes de a gente começar, novamente se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber avisos sobre outras ministrações, já dá aquele like, compartilha com pelo menos 5 pessoas, vamos expandir o que está acontecendo aqui com o Seven Talks. Não é mesmo, Bruno? É isso aí, já vai compartilhando, chamando a galera, os amigos aí para assistir e compartilhar essa live hoje incrível, com os convidados incríveis. Né? E o Seven Talks está aqui para edificar a sua vida, edificar a sua casa, edificar a sua fé, por meio de testemunhos, de palavras, de pessoas que encontraram Cristo, encontraram o Evangelho. Então, por isso, sejam bem-vindos ao Seven Talks. Exatamente. Isso aí, os convidados de hoje, Rafael e Luane, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado, a gente está agradece. muito feliz de estar aqui, Exato. né? Nervoso, mas feliz. Né? E se vocês ouvirem um chiado por aí, fiquem tranquilos, não é falha, é a nossa língua mesmo, é a tradicional do Tradicional do Rio Rio de Janeiro. Mas, gente, antes de a gente começar, coloca aqui nos comentários algo que realmente é importante para mim. É biscoito ou é bolacha? Hashtag biscoito, né, gente? Hashtag biscoito. Biscoito. Gente, para, né? Só lendo o negócio que está escrito lá, tá biscoito. Eu sei que eu sou de São Paulo, mas não tem que fazer o que é biscoito. Está escrito lá, né? Mas, gente, antes de a gente iniciar, o importante é que a gente quer conhecer vocês e o pessoal que está assistindo também. Então, quem é a Luane? Quem é o Rafael? Bom, eu sou Luane, tenho 27 anos, sou carioca, sou casada com o Rafael e hoje eu atuo na psicologia. Meu nome é Rafael Imediato, eu sou educador e consultor financeiro, casado com a Luane, faz coração para a câmera. Coração. Ah, que lindos, que fofos. E a gente está aqui para contribuir, compartilhar a nossa vida, o que a gente pode contribuir para quem está em casa ouvindo a gente. Sejam muito bem-vindos. Legal, Muito legal. E aproveitar que vocês já iniciaram falando de vocês, algo que a gente sempre pergunta para os nossos convidados, é importante, como vocês conheceram o Evangelho, né, o relacionamento com Deus, como que foi aí um pouco do processo de vocês? No meu caso, meus pais eram evangélicos, né? Então, assim, fui para a igreja com eles. Acho que do Rafael tem uma história mais interessante para contar, né? Por certos pontos a gente vai contar aqui, mas quando você pergunta sobre isso, Bruno, a gente vê um filme na cabeça, né? A gente começa a entender da onde que isso surgiu, porque eu percebi algumas situações, mas não era uma coisa que me interessava, né? A gente está começando antes de começar, e uma analogia que a gente pode fazer, na minha percepção, eu sabia que Deus existia, mas era como se fosse algo muito distante, né? Eu sempre surfei. Então, quando você está entrando no mar, você vê aquela onda que você não acha que todo aquele tamanho, mas quando chega perto, você percebe a grandeza. E foi quando eu fui me aproximando, eu me lembro de alguns pontos quando a gente namorava, né? E na casa dos pais dela, todo domingo, eu tinha o costume de fazer um café da manhã. Eu sempre gostei de comer, gente. Então, então por isso que eu treino, para tentar ajudar nisso. Mas sempre nos cafés da manhã, eles abriam a Bíblia, conversavam, e eu sempre não me interessava, mas sabe, tipo, aquela ponta de curiosidade? Sim. E isso foi passando, isso foi acontecendo, até que, alguns bons anos depois, eu conheci o pastor Kleber, né? E acho que tem mais coisa para a gente falar, mas até aqui foi o primeiro impacto. Que legal. Muito Então, legal, muito bom. a Luane primeiro teve o contato com o Evangelho. Isso. E depois o Rafael, né, na casa, ali na mesa, algo interessante, comida. A gente gosta bastante. Eu sei que você também de casa gosta, eu sei. Né? Então, que legal, cara. Então, você conheceu o Evangelho através da Luane e se interessou, né, viu que realmente, como você disse, como uma onda, a gente acha que não vai vir, não vou tomar esse caldo, se é eu vou tomar caldo. Acho que o Clésio ia gostar bastante. Sim. Ele gosta bastante de surfar, mas realmente a gente fica impressionado com o tamanho da onda, né? E realmente é com Deus assim. Exato, e a percepção era que era algo muito distante, Bruno. Então, eu só ouvia falar, né? Mas quando você se aproxima, você vai conhecendo, e de fato foi muito início pela curiosidade, né? Eu brinco, às vezes, que a gente entende e procura Deus ou por amor ou pela dor. Eu acho que muito do meu impacto foi pela curiosidade e depois pelo amor que a gente continua até hoje. Muito legal. E a gente anunciou aqui no começo que nós íamos conversar com um educador financeiro e uma psicóloga, e eu estou interessada em saber o que de fato é um educador financeiro. Basicamente, a gente pode resumir, eu contribuo para que você aprenda a dominar as suas finanças, dominar o seu dinheiro, não deixar que o dinheiro domine sobre você. Então, eu acho que esse é o ponto-chave. Você conseguir utilizar o recurso que você recebe com inteligência, com sabedoria. É isso. Acabou, então. Um beijo a todos. O que eu vou fazer daqui é isso. Muito bom. E diga você, o que é uma psicóloga? Bom, resumidamente, né, eu cuido das emoções das pessoas. Muita gente fala que você senta lá e só você é paga para ouvir a gente falar, né? Não.
Eu cuido do interior. Eu costumo dizer que é de fato o que a gente aprende aqui na casa, de dentro para fora. Dentro fala muita coisa. Sim. Então, eu estou ali para ouvir o que está ali dentro. É mais muito ou legal. menos isso. Que legal, né? Muito bom. A gente também é curioso, né? As perguntas. Curioso, curioso. Quais são as perguntas que vocês mais ouvem, assim? O Rafael, como educador financeiro, né? Pode ser, cara, eu quero ser rico. Me ensina a ser rico. E a Luane, talvez algumas questões que chegam para você, né? O que leva a pessoa a isso? Posso dar um pontapé aqui, que é a ansiedade, Sim. ou talvez frustrações, não sei, o que você pode dizer para a gente? Uma das primeiras perguntas que a gente recebe é: você cura a ansiedade? Aí eu fico: não. Não existe uma cura, assim, né? De uma receita de bolo para curar a sua ansiedade. Não. É sobre frustrações, né? Muitas pessoas chegam frustradas no consultório. Muitas pessoas que nunca souberam ouvir não, nunca souberam que o não é importante. Então, a gente faz todo esse trabalho de entender a importância desse não, de entender a importância dessa frustração. Como sair de uma depressão? É uma das perguntas que eu também recebo muito. Só que é um processo, é uma jornada. Não é algo que você pergunta e no dia seguinte já resolveu o problema. Não. Existe um processo para construir, para te tirar desse lugar, sabe? Eu acho que essas são as perguntas mais polêmicas, assim, que eu recebo. Sim. E o Rafa? Como enriquecer em 30 dias. Eu acho que essa é padrão, todo mundo gostaria de ser a Betina, para quem não conhece a história, mas é como você consegue enriquecer em pouquíssimo tempo. E isso é uma coisa que a gente tem que tirar esse impacto, desconstruir. Né? A gente tem uma geração muito imediatista, eu falo que é uma geração miojo. Se não ficar pronto em 3 minutos, eu não quero mais. Então, você de casa, se você desliga o micro-ondas, antes de acabar aqueles segundinhos ali, de fato, você quer que tudo seja do seu jeito, na hora que você quer. Exatamente. E quando eu falo de dinheiro, Bruno, a gente tem que perceber que, assim como a Luane falou aqui no início, é uma construção. Né? Você tem que perceber que como você administra, como você gerencia, e é um passo a passo, é um processo. Eu acho que isso que a gente ouve todos os dias aqui, né? Aprender a passar pelos processos. Deus é processual. Na nossa vida também é assim. Muito legal, assim, Legal. olhando a história de vocês, a vida de vocês, a profissão, né, que vocês exercem. Né? Uma trabalha com as emoções e o outro na parte financeira. E essas coisas andam juntos. Né? A gente costuma dizer que essas coisas têm que andar juntas. Né? Controlar as emoções, isso automaticamente vai fazer que você controle a sua área financeira. Muito interessante. Exatamente. Sim. E falando sobre dinheiro, por que você acha, Rafael Imediato, que as pessoas têm tanto problema com dinheiro, que elas se endividam tanto? Quais são os fatores? O que acontece? Verdade. Estoura um cartão de crédito, né? Exato. A culpa é do cartão de crédito ou não é? Fala logo. Fatalmente a culpa não é do cartão de crédito, né? Ele é apenas uma ferramenta, quem faz a compra é você. Então, me desculpa ter que te falar isso. Mas acontece que a gente tem que entender que essa relação está muito atrelada ao consumo. E a gente vive numa sociedade onde o ter é mais importante do que se tornar. Então, você está muito apegado ao o que eu tenho. O que eu tenho representa a sua identidade. E quando a gente fala do dinheiro, cara, você representa o dinheiro na sua vida. Então, se as suas emoções não estão alinhadas, por exemplo, por isso que a gente consegue bater muito nesse assunto em conjunto, quando não tem um alinhamento, você acaba não direcionando o seu desejo para o lugar correto. Então, o seu desejo é apenas em consumo. E o consumir está atrelado à falta de identidade também. Então, são alguns pontos que a gente pode falar muito em relação ao dinheiro e esse alinhamento. Que interessante aí, galera. Anota uma prévia da aula grátis do Rafael. Exatamente. Com a Luane. Mas é interessante, né? Porque muitas vezes as notícias e coisas que a gente procura e vê na internet é exatamente sobre isso. Né? Pessoas que querem enriquecer de uma forma rápida, mas não querem aprender a passar pelos processos. Né? A gente estava conversando antes, perguntando algumas coisas que não é de uma hora para outra, né? Não é do dia para a noite que a gente se torna milionário, próspero, enfim. Né? Precisa desse processo, precisa desse aprendizado, desse estudo. E acho que nas emoções também é a mesma coisa, né, Luane? Sim. Tem muita influência quando a gente não sabe governar as nossas emoções, né? Então, de fato, quando a gente não governa nossas emoções, a gente acaba usando isso de outro lado, né? A compra é um lado que se usa para isso. Quando você tem uma falta, né? Você vai compensar em algo, ou na comida, ou no comprar. E o não governo das nossas emoções faz a gente ter uma desestabilidade. A gente nunca é uma pessoa estável. Sempre está ali balançando, né? Então, isso envolve todas as áreas da nossa vida. Sim. Mas eu acredito que
o Rafael, como a Luane, nem sempre foram aí, né, essas pessoas, educador financeiro, ou ali uma psicóloga, né, ali plena, tranquila. Como você construiu a consciência financeira que você tem agora? Você já teve problema com dinheiro? Porque um educador Sim, financeiro, a gente sim. fala, gente, já sabe de tudo. Não né? é mil maravilhas, né? Não é só... Eu, particularmente, conheci a educação financeira pela dor. Né? Então, eu falo que, ali meado de 2015, 2016, que foi o ano do nosso casamento, eu percebi que não administrar bem meu dinheiro não teria impacto só para mim. Exato. Uma frase que eu levo é que se não fizer o que tem que ser feito, o que de pior pode acontecer com a pessoa que eu mais amo? E quando eu olhei para o lado, eu falei assim, se eu não souber lidar, não administrar o recurso que eu tenho, o impacto não é só mais no Rafael, é na minha casa. Então, eu tive que mudar essa relação e foi onde eu comecei a me aperfeiçoar, a aprender, né? E o aperfeiçoamento vem através da fraqueza. Exatamente. Então, quando a gente admite, eu não sei, e eu busco ajuda, e foi aí que começou a minha jornada como educador financeiro. Aí entrou a Luane na sua vida. Gente. Tudo tem um motivo. Que legal. E uma pergunta também para vocês como você vê o dinheiro, né, relacionado com o reino de Deus, com o evangelho, né, também as emoções, o que vocês podem comentar para a galera de casa e para a gente um pouco sobre isso? Bom, as emoções, ela atrelada ao reino, né? Quando a gente não tem o governo delas, a gente não tem um propósito. Quando a gente não tem o governo das nossas emoções, a gente automaticamente não sabe quem eu sou, eu não tenho uma identidade. Então, eu acho que envolve o todo, envolve eu não cumprir a minha missão, porque a minha emoção não vai me deixar, a minha emoção gera um desejo. E esse desejo pode estar fora do meu propósito. Então, tem que ter muito cuidado nessa questão da governabilidade das nossas emoções, porque ela tira a gente do plano. A gente acaba fazendo achando, né, que a gente pode fazer o que a gente pode, né, gastar do que eu tenho que gastar, porque realmente isso, a gente não tem uma identidade, a gente não sabe quem nós somos, né, não temos um propósito, um destino, então a gente acaba procurando, né, de alguma forma, a nossa identidade, o meu propósito de vida, o porquê eu estou na Terra. Né, essa é uma pergunta muito recorrente, por que eu existo? Sim. Talvez hoje vai ser esclarecedor para quem está de casa assistindo, sobre isso, né? Como controlar as emoções, como controlar o dinheiro e atrelar isso com o evangelho, com o reino de Deus. E aí, Rafael, você recebe perguntas assim, tipo... Bruno, assim, perguntas diretas a gente acaba tendo alguns casos, né? Mas o principal ponto que a gente vê é que a galera ainda tem muito uma adoração pelo dinheiro, né? E você se torna aquilo que você adora. Então, a gente tem que tirar um pouco essa noção e trazer que, cara, eu sou muito maior do que o dinheiro. Né? Eu não posso deixar que o dinheiro domine o meu dia. Né? Eu brinco que, se você quer entender se o dinheiro te domina, se as suas emoções, a hora que você acorda, está relacionada a quanto você tem na sua conta bancária, temos um problema aí. E aí você se torna uma pessoa ingrata. Né? E a gratidão é algo que a gente tem que ter diariamente. É algo que é natural, da nossa natureza. Sim. A gratidão não é algo que é condicional. Na verdade, ela é um estado do nosso coração. Ou a gente é, ou a gente não é. Exatamente, né? Rafael comentando sobre a questão de você adorar o dinheiro. Tem um texto nas Escrituras, em Mateus 6:24, que fala isso. Né? Jesus cita, ele fala, vocês não podem adorar dois senhores. Né? Ou você vai amar mais um e odiar ao outro. E interessante que ele cita que esse outro senhor é a riqueza, é o dinheiro. Né? E às vezes as pessoas são fascinadas pelas coisas do mundo, pelas riquezas. E vocês encontram isso no trabalho de vocês, na profissão de vocês? Quando você fala sobre esse ponto, eu lembro da fascinação das riquezas. Né? Então, quando você tem uma fascinação, você tem um desejo. E o seu desejo está atrelado ao ter o dinheiro. Se o seu motivo, a sua motivação, que é o motivo para você agir, seja apenas o dinheiro, é muito pouco. Você não pode trabalhar por isso. Né? A gente aprende muito na casa que, se a gente tem um talento, se a gente tem uma habilidade, eu tenho que entregar aquela habilidade de forma multiplicada. Eu tenho que contribuir. E se eu estou focado apenas em ganhar, e uma vez eu lembro que o pastor, em uma das ministrações, falou assim, existe dinheiro que não se ganha. E isso foi uma coisa que foi batendo muito na minha cabeça. Aconteceu situações na minha vida, onde eu recebi propostas de contratos, e é louco, né? Porque você recebe esse tipo de proposta quando você precisa dessa proposta. E você tem que pensar, ok, mas isso está atrelado com o que eu aprendo, com o que eu sigo, com os meus princípios. Então, quando a gente não está com o nosso desejo bem alinhado, né? E a gente escuta muito aqui sobre mente e coração. Quando está muito bem alinhado, eu consigo colocar o meu desejo no lugar correto. Eu não me fascino mais por essas coisas. Sim, porque talvez a proposta, né, esse contrato que a gente... Cara, isso aqui vai mudar minha vida, com certeza. E isso pode nos levar a longe do propósito, né? A longe do propósito de Deus, dos caminhos de Deus. Então, muito interessante. Essa é uma frase que marcou muitas pessoas, né? Que choca,
Como assim? Isso pode mudar a minha vida, a minha história, a vida da minha família, da minha casa. A gente vai crescer, desenvolver. Mas aí talvez entre o governo, né, as emoções. Pô, mas aí isso vai tirar você do propósito, isso vai fazer com que você desvie do caminho, do propósito que Deus tem para você. Talvez isso pode te levar a quebrar princípios e valores. Sim. Né? Então, muito interessante, né, Rafael e Luane, que vocês dois, assim, uma pergunta que não quer calar. Vocês compartilham clientes? Brincadeira. E aí? Melhor a gente não comentar sobre isso aqui. Brincadeira, só para... Só para descontrair. Muito bom. E vocês estavam falando sobre governar e o governo das emoções e do dinheiro também, mas a gente está vivendo um tempo de pandemia, né? Então, muitas pessoas não estão sabendo, na realidade, como governar tudo o que está acontecendo, nem o dinheiro, nem as emoções. Como a pandemia, né, o que a gente está vivendo hoje, interferiu de alguma forma na área que vocês trabalham, com os clientes de vocês. Você teve mais procura, você teve mais procura também. Muitas pessoas, talvez, parou tudo, né? Então, você fica, e agora? Meu dinheiro, estou desempregado, o que eu vou fazer? Ou para você, às vezes não soube, estou ficando muito tempo sozinho em casa, né? Todas as emoções, a flor da pele. Como foi isso para vocês? Assim, mudou muita coisa, né, pra gente. Meu consultório agora é 100% online. Então, isso Sim. já eu acho que é o primeiro impacto, assim, né? E a procura, de fato, aumentou. Eu acho que, na pandemia, muitas pessoas se renderam para pedir ajuda. Coisa que não acontecia nos dias normais, né? Então, quando você pede ajuda, você dá a oportunidade do outro te ouvir e tentar te ajudar. Então, assim, de fato, aumentou a procura. E era muito disso, de estou sozinha, não tenho ninguém para conversar, estou muito ansiosa, o que vai acontecer amanhã. Engraçado que teve uma ministração da pastora falando sobre ansiedade, que ela procurou no grego o que significava ansiedade e era estrangular o significado. E estrangular, quando a gente fala essa palavra, a gente já sente, né, tipo, estou sufocando, estou sem ar e tal. Sim. E foi muito isso que a pandemia trouxe para algumas pessoas, né? Uma ansiedade que te deixou sem ar. Então, quando você está com falta de ar, você não sabe o que fazer, para onde ir, aonde eu tô. Então, a procura foi muito dentro disso, sabe? Alguém Só ajuda, quer né? que- Pelo amor de Deus. Me salva, me Tira salva. isso de mim, Salva. por favor. Sim. Assim, teve dois cenários, né? O primeiro impacto, eu tive uma queda nos meus clientes, até porque é um desespero que não tenho, não consigo, e acaba cortando aquele processo. Sim. Mas depois perceberam que eu preciso. Eu preciso porque eu não tenho capacidade de administrar o meu dinheiro. Eu recebo, eu tenho alguns com uma boa condição financeira, mas não souberam administrar aquele recurso que eles tinham. Então, um pouco depois do início da pandemia, 3 meses depois, a demanda aumentou bastante, né, até alguns projetos digitais que a gente veio fazendo, justamente porque a gente entendeu que havia essa necessidade de entregar essa base. E não só a questão do dinheiro, mas um fundamento que está por trás do dinheiro, sabe? Porque senão fica muito impacto só em quanto eu vou ganhar, como eu vou fazer, mas existem princípios que precisam ser colocados, o fundamento é muito mais importante que o faturamento. Sim, legal. Com certeza. E Uau. como que vocês se aplicam, né, as mensagens, as palavras, ministrações, né, as leituras diárias no trabalho de vocês, no empreendimento de vocês? Como vocês aplicam? Assim, às vezes vocês conseguem, de alguma forma, assim, lançar uma semente, né, na vida das pessoas. Sim. É interessante essa pergunta, porque quando a gente faz faculdade de psicologia, né, para quem conhece, a gente já entra na sala de aula e a pessoa fala assim, aqui você é outra pessoa. Lá fora você é uma Luane, aqui dentro você é outra. Quando eu cheguei na casa, eu entendi que não existe isso. A gente é só uma pessoa. E isso diz muito respeito sobre a nossa identidade, né? Quando você é 2, você não tem lá uma identidade. Sim. Então, eu aprendi aqui na casa que eu sou só uma pessoa. E a Cat uma vez falou para mim assim, cara, não anula a verdade do Pai em nenhum dos teus atendimentos. Então, isso é algo que eu levo em todos os atendimentos. Eu tenho escrito na minha frente, antes de eu atender isso, todos os dias. Por quê? Porque eu entendo que na minha profissão é onde eu vou passar algo do Pai para as pessoas. E eu não preciso abrir a Bíblia para isso. Através do Espírito Santo ali me ministrando no meu atendimento, eu consigo passar algo. E esse passar algo é plantar uma semente. Não quer dizer que eu vou transformar naquele momento, mas eu vou plantar algo. E em algum momento isso vai brotar. Então, acho que é dessa forma que eu consigo aplicar tudo que a gente carrega. A gente carrega a natureza do Pai, né? Então, eu acho que a nossa missão é, de fato, expressar ela na nossa profissão. Então, eu acho que é dessa forma que eu conduzo isso. É exatamente isso que a gente tenta fazer dentro do possível. A gente está se desenvolvendo, né? Então, é um aprendizado para todos nós.
Então, dentro de cada atendimento, a gente consegue colocar princípios. E é uma coisa mais... posso dizer que é suave. Por quê? Porque é a nossa vida. Eu estou compartilhando a minha vida. Quando eu falo de dinheiro, não tem como. O dinheiro está atrelado aos seus hábitos. Então, se eu olho o seu cartão de crédito, eu sei o que você faz. Então, eu abro a minha vida. Não precisa olhar, não, calma. Deixa isso para lá. Calma, gente. Só uma entrevista. Então, precisa, assim, o dinheiro está atrelado aos seus comportamentos, aos seus hábitos. Então, é uma prática de vida, é diária. Então, quando eu compartilho a minha vida, eu estou entregando aquilo que, como a Luane falou, é a nossa natureza. Então, é através disso que a gente consegue colocar o que a gente aprende na casa, o que a gente escuta dentro da nossa empresa. E é até engraçado que ele atende alguns casais, né? E chegam com muitas questões de tipo, caraca, casei, e agora? O que eu faço com o meu dinheiro? E foi algo que a gente aprendeu muito, né, na casa, de como administrar o nosso dinheiro enquanto casal. Então, é isso. Eu acho que é impartir a nossa vida dentro da nossa profissão mesmo. Foi um aprendizado difícil, mas foi. Estamos aqui até hoje, então está indo. Sim, Que legal, porque muitas das vezes nós nos deparamos com isso, né? Como que eu posso pregar o evangelho na minha profissão, no que eu atuo, sendo realmente você, né, a sua identidade, quando nós descobrimos quem somos e para onde nós temos que ir, qual o alvo, acabou. Né? Nada vai nos desviar. A gente tem um entendimento, fala, não, cara, de alguma forma eu vou falar do evangelho sem abrir a Bíblia, sem falar o nome ou expressar de alguma forma algo religioso, né? Acredito que o Rafael, ao se deparar com o evangelho, você viu que não é algo, não é uma religião, é uma esse vida. Foi realmente um dos grandes impactos, porque a primeira vez que eu estava mais próximo, ouvindo, foi quando eu encontrei o pastor Kleber. Ele estava num jantar, e eu estava distante assim, eu falei, aquele cara pastor, não vou chegar perto dele não. E eu vi que tinha uma conversa diferente, assim, falei que esse cara é diferente, deixa eu chegar um pouco mais próximo. E aí eu vi que não tinha aquela questão da religiosidade. Né? Então, o cara estava falando de um pai, de alguém próximo, que constrói, que ajuda. Então, quando eu percebi essa relação, foi algo que trouxe uma aproximação. Eu entendi, eu quis buscar mais. Então, é isso que, da forma que eu aprendi, é como eu tento passar em cada atendimento que eu faço. Muito bom. Legal, muito bom, muito bom. Ai, gente, não vou embora hoje. Mas, vocês estavam falando sobre a casa, tudo, um tempo, né? Como vocês conheceram a casa, a Expansão da Fé? Então, meus pais são amigos do pastor Kleber, né? Então, foi através deles que a gente teve esse contato. Legal. Até que em um determinado ano, de 2017, 2018, a gente recebeu uma mensagem, tipo, venha morar em São Paulo. Do nada. Do nada, assim. O Rafa já pensou, e a praia? E agora? E a praia? E a praia? E a praia? E a praia? Onde que eu vou jogar futevôlei? Aonde que eu vou surfar? Tá mais complicado, mas foi isso. E aí, através disso, a gente veio para casa e, nossa, eu falava assim, eu nunca vou morar em São Paulo, nunca. E agora eu falo, eu nunca vou sair daqui. Nunca diga nunca. Não, a não ser que a gente tenha outra mensagem, né, de tipo, vai, aí Exato. Vai, volta. Que Mas legal. Bruno, o legal é que, assim, para pegar desse ponto, é que até esse momento eu não tinha ainda pisado na comunidade. Verdade. Eu não conhecia. Eu conhecia o pastor Kleber, mas eu lembro que o primeiro impacto que eu tive foi ainda quando estava na antiga casa, na Erosa, e ela brigou tanto, vamos, eu vim fazer uma visita a trabalho em São Paulo. Ele queria ir para o Ibirapuera, eu falei, não, a gente tem que ir lá. Você não gostou tanto dele? Vamos. Eu falei, tem certeza? E que você cria um distanciamento. Sim. E aí eu lembro que eu estava entrando no corredor e vi a pastora Cristiane, né? E assim, quando ela fixa o olhar em você, você não consegue fazer mais nada, você paralisa, né? Quem já passou por isso sabe. E ela não falou praticamente nada. Ela me deu um abraço e falou assim, eu preciso te dizer que ele te ama. Cara, eu chorava que nem uma criança. E eu sempre tive aquele coração duro, né? Ele nunca chora, gente. Não posso chorar. Eu só chorei vendo o Rei Leão e nesse abraço. Né? Então foi às vezes que aconteceu. Mas assim, foi uma coisa que me impactou bastante. Porque eu não entendia sobre esse amor, sabe? E aquele abraço me mostrou que era possível ser amado, que era possível amar. E acho que foi uma situação muito importante para mim. E foi aí que eu entendi o que de fato isso aqui comunica. Que louco. Que legal. Muito. E acho que a gente acredita muito nisso, né? Na simplicidade. Sim. Né? Da forma como Deus quer, Ele expressa o amor dele. Pode ser por meio de louvores, palavras, ministrações, mas você pode encontrar momentos como esse. Né, que um simples abraço, um simples olhar, uma simples mensagem
vai fazer com que a pessoa encontre com Deus de uma forma simples, mas tem um peso tão grande, né? E já emendando assim nessa resposta, vocês encontraram algumas dificuldades assim, tanto em chegar em São Paulo como dentro do Evangelho? Eu acho que a mudança para São Paulo foi muito difícil. A gente mudou de cultura, né? O primeiro domingo que a gente chegou no sábado, no domingo a gente foi fazer compras. E aí a gente entrou no mercado, parecia que a gente estava em outro país. Eu falei, gente, as pessoas até falam de outra língua. Tipo, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, assim, foi muito... Isso foi algo que foi... Não é... Assim, o primeiro mês foi muito difícil. Mas a casa, a expansão, acolheu a gente tão bem. A gente encontrou, de fato, uma família aqui que, com o passar do tempo, isso foi ficando muito fácil, sabe? E agora é maravilhoso. Mas sair do Rio de Janeiro, porque quando, assim, quem está ouvindo a gente ter uma noção disso, né? Então a gente sempre foi muito da praia, né? Todo final de semana, gente. Então a gente estava sempre na praia, então era uma questão que era cômodo. Eu tinha uma realidade. Ele falou assim: olha, a sua realidade não é mais do Rio de Janeiro. Então você vai para a Selva de Pedra, você vai ter que se mudar, e a gente mudou muito rápido, foi uma mudança. Então isso para a gente trouxe um impacto, mas que a gente entendeu que a partir dali que haveria uma transformação, um aperfeiçoamento. E é muito louco o quanto, de verdade, estar em São Paulo mudou a nossa vida de forma que, se a gente conta para alguém, fala, nossa, vocês são mó louco, isso não existe. Sim. E foi verdade, mudou o nosso casamento, mudou a gente enquanto pessoas, sabe? De fato, a gente começou a construir algo. E eu acho que isso não tem lugar que seja melhor ou pior, né? Isso, vocês falando, né, um pouco da trajetória, me faz lembrar o quão é importante a gente obedecer uma palavra, né, obedecer a alguém que dá um direcionamento na nossa vida, né, o nosso mentor, o nosso pastor, e a gente obedece e a gente crê. Não, a gente crê. Eu acredito que vocês no começo falaram, será, Luane? Pô, eu lembro completamente. Ele, gente, meu Deus. Era tipo, Luane, você tem certeza disso? Eu falei, tenho. Então a gente, quando chegou aqui, né, a pastora falou assim: olha, tem uma palavra para vocês. E a palavra que vai movimentar vocês é fé. Eu falei, obrigado, agora eu entendi o que é fé. Obrigado por isso, né? Então, e é isso que a gente está falando, né? Tudo que a gente vai trazer um impacto, vai trazer um desconforto. Então, sair de uma cidade e ir para outra, mas é através disso que a gente se aperfeiçoa. Você tocou muito bem na palavra que é obediência, né? E dentro de uma geração que a gente vive, obedecer não é algo tão simples. Então, existe a crítica, mas está tudo bem. Quando eu sei o meu propósito, qual é a minha missão, para onde eu tenho que ir, eu não estou preocupado com o que o A ou o B vai falar, desde que eu obedeça aquilo que o Pai trouxe para a nossa vida. Isso aí. Exatamente. Gente, o que falar, né, agora? Mas a gente está falando sobre destino e obedecer, e isso está ligado muito com a nossa posição mais para frente, né? E as perspectivas de vocês sobre o futuro, diante disso que a gente está vivendo, dentro da profissão de vocês, como é isso para vocês? O futuro, o que tem para o futuro? As pessoas são tão imediatistas a ponto de ter excesso de futuro, né? Mas é importante falarmos sobre o futuro também. Como que vocês enxergam isso dentro da profissão que vocês têm hoje? Como vocês estão posicionados? Como é isso para vocês? Olha, pegando pela profissão, Júlia, uma das coisas que a gente pratica dentro da empresa é o ensino, é o compartilhar, né? Então, quanto mais eu aprendo, mais eu compartilho, mais eu entrego, mais eu transformo. E a gente estava conversando, né, Bruno, sobre essa relação e a relação de prosperidade. Eu lembro que um tempo atrás eu mandei uma foto para o pastor Kleber e falei assim, não, eu quero aprender sobre isso. Ele, ok, chega mais perto que você vai entender. E a gente tem uma visão de prosperidade sobre, não, eu vou ganhar e tudo. Não, prosperidade é o quanto eu posso tocar outras vidas, é o quanto eu posso expandir. Eu acho que uma das coisas que eu espero, né, e a perspectiva que eu tenho do futuro para o meu negócio, para a minha vida, é quanto mais pessoas eu posso tocar, quanto mais pessoas eu posso ajudar através do que eu faço. Você roubou minha perspectiva. Tudo bem, somos um só. No caso, a gente falou ia falar a mesma coisa. Eu acho que é muito isso, né? Através da minha profissão, como é que eu posso alcançar mais pessoas? Porque quando você para pensar, eu sou uma psicóloga, então, assim, é um pouco difícil falar do que eu carrego dentro da psicologia, né? Então, a minha perspectiva para o futuro é essa, de quantas pessoas mais eu posso alcançar, de que forma eu posso fazer isso, e sempre expressando a natureza do Pai. Uau. Interessantíssimo isso, né? Porque muitas vezes as pessoas procuram uma psicóloga
talvez por indicação, vai lá, conversa, fala com ela, tenta pelo menos, né, forçado, mas de fato não quer receber uma cura ou Sim. um direcionamento. Acontece isso? Nossa, tem muita gente que... Tem gente que faz psicóloga faz terapia por status real. Nossa. Então, assim, uma pessoa que me abre vários problemas, mas está me abrindo só para dizer que faz análise, não porque de fato quer uma cura. Então, essa pessoa talvez seja uma pessoa que não é o momento para ser tocada daquela forma. Talvez eu possa só, de fato, plantar algo que não vai ser para agora, vai ser para daqui a algum tempo. Mas tem outras que se submetem e pedem ajuda. E essas é aquelas que dão prazer, sabe? De eu estar ali atendendo. Sim. Porque é quando abre o que tem dentro de você. E essa abertura do que tem dentro de você, quando você fala para o outro, eu costumo dizer que a fala cura. E cura mesmo, porque o outro pode te ajudar. Então, é mais ou menos isso. Que top. Né, uma dica que o Rafael deixou aqui para a gente sobre a prosperidade é quando a gente abre mão, quando a gente está disposto a servir, né, quando o olhar não é só para nós. E eu ouvi uma frase do pastor também, que ele fala muito isso. Quer saber o segredo da prosperidade? É você se dar. Né? Melhor dar do que receber. Então, uma dica para a galera de casa, quer prosperar aí, Rafa? Doe, né? Se abra, ensine pessoas. Né? Se você é bom, se você tem algum talento, alguma habilidade, né, Júlia? Exato. A Júlia é topíssima no teatro. Compartilhe com a pessoa, ensine pessoas para que elas possam ser melhor do que nós, né? Sim, sim. Exatamente. E é uma construção para a próxima geração, né, Bruno? Sim. A gente ouve muito, até você que já foi atleta, a gente fala sobre passar o bastão. Né? Então, eu tenho que ter a competência de entregar aquilo que de fato eu sei, para que quem vier depois de mim seja muito melhor do que eu. Exato. E eu posso dar continuidade. Então, é o que você fala, eu não preciso reter. Né? Então, se a gente pega em diversos pontos, Yeshua fala, eu só quero 10, fica com 90 para você. Então, assim, por que não? Por que não entregar aquilo que eu posso entregar e compartilhar? Exatamente. Já que você tocou nesse assunto de 90% e 10%, o que você acha nessa questão de dízimo, oferta? Para você foi difícil, né? Como você disse que teve problema com... Muito difícil. Viu que eu nem precisei falar, né? Já veio Dá um porta-voz zoom, dá um aqui. zoom. Sim, foi complicado. Eu lembro que, assim, assimilar isso é muito difícil. Né? Então, quando você vem de uma realidade diferente, trazer isso, você fala, por quê? Né? A gente é muito questionador. Por quê? Por quê? Pode parecer simples, Bruno. Mais uma vez, eu ouvi a seguinte questão. Rafael, a sua casa é comprada e alugada. Eu falei, de aluguel. Você não paga aluguel todo mês? Então, você está aqui no mundo, não está? Você usufrui de tudo. Pô, custa você pelo menos... Ah, pelo amor de Deus, né? Amor, não me irrita esse horário. Então, assim, foi uma coisa muito simples. Poxa, faz sentido. Sim. Mas é muito uma questão também de honra, sabe? É uma questão de, cara, existem tantas coisas que foram colocadas, tantas palavras que foram dadas pra gente, será que eu tenho que reter tudo isso? E aí, quando a gente fala, eu preciso multiplicar, eu preciso entregar, eu preciso usar o dinheiro não apenas como um papel, assim como uma ferramenta. O dinheiro é uma ferramenta para que eu possa dar fisicalidade àquilo que o Pai coloca na minha vida, no meu coração. Fiscalidade das coisas que tem do reino, né? Sim, sim, sim. Exato. Exatamente. E aí, Juju? Tá bom, E aí, papo, tá legal. bom, gente? A gente pode Tem ficar mais aqui até perguntas? que horas? Gente, muito bom. Eu acho que, assim, de tudo que nós falamos, né, a gente falou muita coisa, espero que vocês tenham anotado, que foi falado muita coisa boa. Tem alguma mensagem, né, dentro daquilo que vocês carregam agora, que vocês estão vivendo? Vocês gostariam, né, de falar para as pessoas que estão assistindo a gente, né, a mensagem é essa, é isso daqui. Como educador financeiro, ou, enfim, como Rafael e as coisas que você vive na casa, e você também, como Luane, psicóloga, né? Ok, por favor. Não, pode falar. Tá. Um dos pontos que eu sempre tento bater sempre nas minhas consultorias é que o aperfeiçoamento financeiro ele vai vir através do seu aperfeiçoamento como pessoa. Não existe essa extensão ao Rafael do dinheiro, é diferente do Rafael vida, o Rafael casamento, sabe? Se eu não sei lidar bem com meus irmãos, com meus amigos, com a minha esposa, eu também não vou saber lidar bem com o meu dinheiro. Exato. Então, é um contexto, é um só. Então, o que eu sempre falo, se aperfeiçoe, busque, use o dinheiro como recurso para se aperfeiçoar, para servir. É para isso que o dinheiro serve. O dinheiro ele não é o fim, ele é o meio. Exato. Então, é esse que é o ponto que eu quero deixar para quem está ouvindo a gente aí. E eu acho que eu, enquanto psicóloga, falar sobre algo de fato sobre o governo das emoções, né? Porque eu acho que aí é o começo de tudo. Exato. Se você não sabe governá-las, você sempre vai para qualquer lado, menos pelo lado correto. Exatamente. E então, não está conseguindo, peça ajuda. Não só ajuda também de um profissional, mas não só de um profissional. Cara, ajuda para o pai. É. Se rende.
Poder falar isso é muito bom, né? Que às vezes no consultório eu não posso, né? Mas se as pessoas soubessem quanto se render e pedir ajuda para o Pai transforma, muita gente nem me procuraria. Uau, Exato. De verdade. Sim, tem algo que a gente fala bastante, a gente aprendeu isso com os pastores, né, da sua área, que é governar de dentro para fora, né? Sim. Tudo de dentro para fora. Tudo de dentro para Tudo de dentro fora. para fora. E a questão do Rafael também, né? De dentro para fora. Se você não é bem no seu interior, dentro de você, você não vai conseguir governar fora, né? Primeiro começa dentro. Então, olhe para dentro Sim. de nós, né? Faz uma incursão para que a gente possa compreender um pouco, cara, isso aqui ainda me domina. Se isso aqui me domina, primeiro eu vou curar dentro, para que depois eu possa me desenvolver em outras áreas da minha vida. Exato. Né? Como vocês disseram, não existe duas vidas, não tem Não, como. é É uma só coisa uma. só, a gente não Você é não gato é um que gato. tem 7 vidas. Isso aí. Como o pastor fala, se uma já é complicado, Imagina várias. 7 vidas. Né? Então, fica essa mensagem para nós, hoje aqui com esse casal fantástico, que eu conheci, recebi eles quando chegaram em São Paulo. Recebeu a carinha mesmo. deles, gente, vocês tinham que ver a carinha deles. Gente, é verdade. O Bruno foi a primeira Primeira pessoa pessoa que a gente viu. encontrou quando chegou em Exatamente. São Paulo. Pô, cara, tô em São Paulo, pô. O Bruno abriu a porta da nossa casa, Qual né? é, mané? E aí? Tô estranhando tudo aqui. Bruno, a gente tá com fome. O que a gente pede aqui para comer? Onde que é isso? Onde tem uma coisa... Praia. Falei, não é igual... É depois daquela montanha ali. Tá Você- vendo aquela você- montanha, Rafael? Exato. Cara, mais 2 horas. Assim. Mas uma mensagem, assim, quando vocês estavam falando, né, que me saltou um texto que é de 2 Coríntios, né, do capítulo 5 e do versículo 7, que fala assim, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Isso É aí. dessa forma que a gente enxerga vocês, a casa vê vocês, né, foram desafiados a sair de um Exato. lugar onde estava tudo, né, Rafael? Pô, apartamento, 10 minutinhos já estou na praia, futevôlei, a Luane com os pais, e de repente tem que deixar tudo e vir para São Paulo e cumprir, né, e dar início ao cumprimento de uma palavra. Então, para que a gente possa aqui, né, ir para o final, muito triste, mas os Gente, próximos episódios, não exato. percam. Gente, vocês não podem perder o episódio 3, o nosso próximo episódio. A gente vai ter uma conversa incrível também, com um convidado especial, ok? Sem spoiler. Você não pode perder o próximo, né? Que aí você vai descobrir quem é. Então, vem, ok? Muito obrigada, gente. Eu amo Agradeço. vocês. Agradece. Algo importante de deixar claro é que eles também são meus melhores amigos. Estava aqui me Coração. controlando. Coração. Amiguinhos, Meus melhores ó, amigos. amiguinhos. Gente, muito obrigada. Eu amei essa conversa. Nem vi o tempo passando, né? Verdade, Foi tão passou bom. Acho que muito tem rápido. tanta coisa para compartilhar com vocês, tanta coisa linda que foi falado aqui, importante, né? Importante saber que você não está só, né? Nós somos curados no relacionamento também. Sim. Então, dá a mão virtualmente. Juju ama, hein? Gente, já partindo, já estamos finalizando, mas antes, a gente falou muito aqui sobre princípio, sobre honra, né? Exato. Sobre não apenas os 10%, mas a gente aprender a honrar. A gente Sim. escuta sempre uma frase aqui que a gente só pode, né, honrar quem a gente ama. Sim. Né? Então, se você ama, né, ao Senhor primeiramente, se você ama essa casa, se você ama a palavra, as escrituras, queria que você separasse um tempo aí, agora vai aparecer em algum momento aí o QR Code, os dados bancários, o Pix, também, né, o CNPJ da igreja. Já coloca aí, está tudo aí embaixo na descrição, fique tranquilo. Exato. Você vai ter o tempo aí para você honrar, né? Se você quer entender mais sobre dízimo e oferta, Base Ruios está aí para nos ensinar, as reuniões, né? Terça-feira, domingo, sábado, cara, a gente está aqui para te ensinar, para que por meio da vida, né, que nós sempre ouvimos, isso é a vida que vai nos ensinar, é a vida que vai nos Sim. aperfeiçoando, e os processos vai fazendo com que a gente entende, né? O pastor fala uma frase interessantíssima, que só pode dar valor à presença quem um dia passou pelos processos. Por isso que os processos são importantes na nossa vida. Tá bom? Então, honre ao Senhor, né? Tudo que Ele nos proporciona. Vocês disseram algo muito bom e muito pontual nesses dias que nós estamos vivendo, que é sobre a gratidão. Exato. Né? Nós precisamos ser gratos. Né? Mesmo quando a gente tem ou não dinheiro na conta, quando você acorda lá, está o saldo negativo, está vermelhinho, mas obrigado. Né? Porque é o Senhor que nos sustenta, né, gente? Isso.
Com Deus é certeza, bom. com certeza. Esse é um detalhe que a gente, com o tempo, vai se aperfeiçoando, vai entendendo que eu tenho mais a agradecer, sempre agradecer. E isso transforma, como a gente tem falado o tempo todo aqui, de dentro para fora. Sim. Exatamente. Muito bom. Isso aí. É isso aí. Soquinho que a gente não pode se abraçar, né? Mas aí... Aê, 1, 2, 3. Gente, muito bom, muito legal. Estou muito feliz. Pena que já está acabando. Ah, poxa. Poxa. É hora de dar tchau. Gente, muito obrigada a todos que assistiram. Muito obrigada por todos que estão aqui, vocês novamente, a banda maravilhosa, a todo mundo que participou aqui, Bruno, Rafa, Luane. Todo o elenco. Exato, a todo o elenco. Muito obrigada. Produção, cara, Produção, todo mundo que faz isso aqui com muito carinho para vocês. Então, não esquece de se inscrever aqui, de ativar o sininho, né? Tem outras ministrações aqui da casa, incríveis também. Curte, compartilha com um monte de gente, porque muita coisa que foi falado aqui, às vezes você tem um problema com cartão de crédito, às vezes você está, né, se sentindo aí um pouco não sei o quê, aí tem também um monte de gente bacana aqui, beleza? Então, você não está sozinho, tá bom? Nós fomos criados para nos relacionar, então sozinho você não está. Muito obrigada novamente por hoje. E é gente isso. agradece. Um beijo, um cheiro, um abraço, e a gente se vê Beijo. no próximo, No próximo episódio, Seven não perca, hein? Talks. Não perca. Não perca.